Vamos lá. Diga lá, pessoal, espero que estejam todos bem. Eu sou Wagner Fernandes, esse é meu amigo Giliardi. Estamos aqui com o Ateneu Tricolor para mais uma vez falar sobre Fluminense. Vamos comentar as notícias da semana, vamos comentar o que foi especulado ao longo da semana, as informações que tivemos no dia de hoje, sábado, o que pode ser dito sobre o dia de hoje do Fluminense, e aí vamos comentar, claro, o pré-jogo do Botafogo, o jogo de amanhã, Fluminense e Botafogo, o segundo clássico aí desse Carioca 2026. Então, diga aí, Giliardi, nós já temos aí uma escalação provável. Vamos começar então pelo clássico, uma escalação provável. Você acha que o time precisa e tem que entrar com um time misto, considerando o jogo contra o Bahia, que já vai ser na quinta-feira, ou não? Você acha que tem que ser tudo ou nada agora nessa reta final da primeira fase, quase chegando já às quartas de final? Diz pra gente aí, Giliardi, o que você pensa? Que o time tem que poupar metade, tem que poupar todo mundo? O que você pensa aí? Fala, pessoal. E dá uma boa noite aí pra galera. Boa noite, guerreiros e guerreiras tricolores de todo mundo, saudações tricolores, boa noite, meu amigo Wagner, tudo tranquilo? Bem, meu amigo, eu não culparia não, tá? Eu tô até aqui com o Botafogo, então se é Fluminense e Botafogo, eu ia com minha força máxima para amassar eles, mas tudo bem, vamos lá. Mas também é compreensível, né? Afinal de contas, estamos no início de temporada. Hoje a tecnologia esportiva, a medicina esportiva é muito avançada, então tem profissionais ali que têm acesso ao desgaste de cada atleta, então também não vejo como de outro mundo a gente está poupando. Agora, vamos lá, já que é time misto, a gente teve acesso a um possível time, né? O Freitas não é poupado, né? Impressionante, né? O Freitas não é poupado, não. Mas vamos ter o Fábio no gol, beleza. O Guga, mais uma vez o Guga. Espero que ele consiga ter uma boa exibição, faça uma boa partida, a exemplo do que fez no Fla-Flu. Vamos ter o Inácio, mais um jogo aí para a gente poder observar ele. O glorioso Freitas, né? Esse não é poupado, porque esse é o homem de ferro, né? O cara de confiança. O Arana, não estou gostando porque o nosso gringo está mostrando que o René é o titular da posição, né? Porque o Arana está jogando no Campeonato Carioca e o René está jogando no Brasileiro. Eu não sei o que passa na cabeça dele. Mas beleza, mas é mais uma boa oportunidade de a gente observar o Arana. Vamos ter o nosso glorioso Bernal ali, mais uma oportunidade, mais um que fez um bom Fla-Flu, vamos ver se ele consegue repetir uma boa exibição. Martinelli não foi poupado, tá ali, beleza. Agora vem o Lima, né? O Lima, olha, ele fez um bom Fla-Flu, fez um bom Fla-Flu, mas na minha opinião não mudou. Ele é um jogador nota 5 e eu vou torcer para que ele faça uma boa partida, mas eu não me agrado com a escalação do Lima. Para mim, o Lima é um daqueles jogadores que podiam estar na barca, mas beleza. Vou torcer para que ele faça uma boa partida, queime minha língua. E ali temos o Nonato, né? Ele vai de Nonato, Wagner. Eu tô olhando aqui, mas não estou conseguindo ver. Não tem Nonato, né? Ele vai de Santi Moreno, acho uma boa. Mais uma boa oportunidade de a gente observar o Santi Moreno. Canóbio, outro que ele não poupa. E o John Kennedy, cara. John Kennedy saiu muito desgastado no último jogo. Esse é o cara que eu certamente pouparia. Aí você fala para mim, você iria de Everaldo? Não, eu não iria de Everaldo. Eu daria um jeito, eu botaria o Freitas lá no ataque. O que você acha? O Freitas camisa 9, vai que dá certo, né? Mas eu não entraria com o Everaldo. E se já que é para poupar, eu pouparia o John Kennedy, porque eu acho que ele teve um desgaste muito grande no jogo. Eu entraria com Savarino. Eu entraria com o Savarino e faria ali um esquema diferente, sem um 9, já que nesse momento a gente não tem um 9, vamos jogar com o que a gente tem. Então, essa seria a minha escalação. Mas, resumo da ópera, não estou discordando muito também do que está aqui no papel, né? Agora, se vai dar certo ou não,
Só amanhã que a gente vai ver, né? Então, estou passando a bola para você aí, meu querido Wagner. Certo, meu amigo Giliardi. Eu entendo que não há problema em fazer aí uma mesclagem, considerando a realidade do futebol atual, que são muitos jogos e tudo mais. Eu entendo que o Campeonato Carioca não tem mais o mesmo glamour, não tem mais a mesma importância, eu reconheço isso, apesar de eu ser de um tempo em que a Taça Guanabara era super comemorada. Esse jogo vale a Taça Guanabara, praticamente, né? Porque o Fluminense ganhando, ele já fica praticamente como o time que mais pontua entre os dois grupos e leva a Taça Guanabara, a menos que perdesse para o Sampaio Correia. Mas aí isso é uma coisa impensável, né? Mas assim, ok, o time precisa poupar para o Bahia, o jogo é enjoado lá em Salvador, ok, jogo fora, jogo encrespado, até entendo, mas assim, a gente não está em risco de perder o Campeonato Brasileiro ainda. Então, eu acho que é uma taça que podia valer a pena, não a Taça Guanabara em si, mas a possibilidade de entrar no mata-mata do Carioca com uma vantagem, porque o campeão da Taça Guanabara entra com vantagem na segunda fase eliminatória. Mas ok, beleza, vamos confiar que eles estão poupando os atletas para não estourar ninguém em matéria física, né? Então, com relação à escalação, também não gosto do Lima, e foi-se o tempo em que o Lima era útil, e o Lima só ser útil não é legal, entendeu? O Fluminense tem que parar de se contentar com um jogador útil. Então, acho que o Lima já não precisa mais, já podia estar saindo. E gosto da ideia do Santi Moreno, gosto muito, porque nós vamos ter aí, de repente, um jogo inteiro. De repente, ele fica os 90 minutos dessa vez e cala a boca do técnico, né? Porque se ele ficar 5 minutos, 10 minutos, aí não tem como, né? Aí a torcida não tem nem o que falar. Mas no Fla-Flu, arrebentou. Então, entendo que ele precisa ter uma oportunidade maior. Pode ser até que não fique os 90 minutos, vamos botar que ele fique aí o primeiro tempo, mais um pouquinho do segundo tempo, mas tem que ter um tempo de minutagem para mostrar serviço. E ele agradou os olhos no Fla-Flu. Vamos ver se ele repetir a dose. Qual é a justificativa para ele ser reserva? Justificativa zero. Seria arrebentar com a bola, comer a bola. Por quê? Não faz sentido. Então, é uma possibilidade. O Freitas, uma coisa que eu comentei ontem no canal do Quintela, né? Mandei um comentário lá para eles. Não foi do canal do Quintela, não. Foi Unido e Forte pelo Flu, parece. Acho que era esse o canal. Se eu estiver enganado, me perdoe aí o pessoal do canal. Parece que era o canal da filha do goleiro Félix. Né? Sabe o goleiro Félix do Fluminense, campeão da Copa de 70? Então, acho que é o canal da filha dele, mó barato. Então, eu comentei lá o seguinte: o problema de manter o Freitas, da manutenção do Freitas, ela é muito por causa da necessidade do zagueiro precisar de uma rodagem. O zagueiro, ele acaba melhorando com o tempo, porque ele começa a ver os macetes daquela área do campo, os macetes do posicionamento. Então, quanto mais velho ele fica, mais sagaz ele fica em matéria de posicionamento. Então, ele acaba se tornando muito útil. Você lembra do Mauro Galvão, né, com mais de 30, estava arrebentando no Vasco, né? Então, tem muito a ver com a idade também. Ele não pode estar tão velho, mas também não pode ser tão jovem. E aí, por isso que um garoto da base não toma o lugar dele, né? Esse é o problema. Então é isso. Quer comentar mais alguma coisa sobre o clássico? Você disse que o Fluminense está mordido aí com o Botafogo, né? Você acha que essa vitória é uma questão de honra? Fala, pessoal, aí. Sim, eu acho que é uma questão de honra, sim. Né? A gente passou muito tempo sem ganhar o Botafogo. A gente era uma pancada atrás da outra. E, querendo ou não, o Gringo chegou e a gente ganhou, né? 2-0, então quero repetir a dose, quero ganhar do Botafogo de novo, entendeu? Para ficar bem legal e quebrar aquela sequência tão negativa que foi a gente só tomando pancada do Botafogo.
eu gostei da sua análise em cima da rodagem do Freitas, né? Só que, pô, o Freitas, para ficar bom, ele ia ter que jogar uns 1.000 dias, 24 horas, né? Porque para ele conseguir essa manha, esse macete aí do campo, porque, cara, para mim foi isso é horroroso, cara. Mas eu entendo, sim, essa análise. O nosso amigo Quintela deu até uma análise muito bem detalhada do porquê ele é bem visto no elenco do Fluminense, né? Pelas características únicas que ele tem no cenário aqui sul-americano, mas é uma posição muito sensível, sabe? Porque um centroavante, quando perde um gol, não necessariamente o time vai levar um gol, mas o zagueiro, quando falha, é fatal, meu amigo. O zagueiro falha, o atacante já sai de cara pro goleiro, aí é um abraço. E o Freitas faz isso com grande maestria, né? Entregar a paçoca com ele mesmo. Mas, cara, eu sou otimista. Os caras que entram para jogar, que estão escalados, eu vou sempre torcer para que eles dêem certo. Eu não tô aqui tá vendo, errou, eu avisei. Não, cara, sou Fluminense. Eu quero que o Fluminense ganhe sempre, né? Então, os caras que entram têm meu apoio, né? E fico torcendo para que eles dê conta do recado. E estou torcendo muito para o Santi Moreno arrebentar nesse jogo, porque o Canóbio, não vejo justificativo de o Canóbio ser o titular da posição. Para mim, o Santi já era para estar ali como titular. Então, de repente, uma boa exibição dele contra o Botafogo deixaria bem claro que ele é o titular da posição. Então, vamos esperar o jogo de amanhã. Vamos ver o jogo de amanhã nos reserva. Passar a bola para você aí, Wagner. Beleza. Então, Giliardi, com relação a essa posição aí, eu mantenho minha opinião ainda, tá? Canóbio não tem vaga nesse time, com Savarino e Santi Moreno jogando bem. Se o Savarino não mascarar, se o Santi Moreno mantiver regularidade, onde que o Canóbio vai entrar? Não tem vaga. Pode falar, meu amigo. Sabe o que me veio à cabeça? Quando a gente estava conversando com o Quintela, o Quintela até falou de escalar o Canóbio ali mais recuado, mais por meio, por exemplo, onde o Lima hoje é utilizado, onde o Nonato é utilizado, como um jogador mais de meio campo. E eu me lembro que quando o Canóbio chegou no Fluminense, na sua entrevista de apresentação, ele não se colocou como atacante, ele se colocou como cabeça de área. Quem quiser conferir, está lá. Foi ele que falou, não sei o que estou inventando. Ele falou isso na coletiva de imprensa, onde ele estava sendo apresentado como novo reforço do Fluminense. Eu te pergunto, de repente, cara, pelo pulmão que ele tem, pelo vigor físico que ele tem, que realmente é incansável. Ele vai, ele volta. É um jogador, assim, taticamente, ele é importante, é útil. Será que, de repente, ali, né, no meio campo, por exemplo, essas oportunidades que são dadas por Lima, né, de repente não caberia testar ele ali, no lugar do Lima, na mesma função que o Lima vai fazer no jogo de amanhã? O Nonato também faz. Poxa, será que não cabia? Né? Ou o nosso treinador já fez isso e viu que não dá certo? Não sei. Né? Mas eu fiquei de comentar isso quando a gente estava na nossa conversa com o Quintela e eu esqueci. Né? E de repente o Canóbio ficaria ali. De repente a gente teria um jogador que ia render mais do que ele está rendendo naquela posição. Ainda mais agora que temos bons jogadores. Temos o Santos, temos o Savarino, temos o Serna, que está em boa fase, né? Tem o garoto da base, o Reis, ele não jogou mal também. E olha que eu não estou nem botando o Riquelme nessa lista, porque o Riquelme, eu penso assim, já teve bastante oportunidade e ele não está rendendo, irmão. Ele não está rendendo e o futebol é dinâmico. Você tem que aproveitar as oportunidades. Ele já teve oportunidade e ele não rendeu. Então, meu amigo, a fila tem que andar. Hoje eu vejo o Santos muito na frente dele, o Reis jogou muito melhor que ele, então, meu amigo, ficou para trás, que nem o Lescano. O Lescano é outro que na temporada passada eu era o cara que ficava aqui, tem que dar oportunidade para o Lescano, tem que dar oportunidade para o Lavega, tem que dar oportunidade para o Riquelme. Eles tiveram essa oportunidade agora no início do ano e não renderam tanto.
Então, agora a fila andou, né, amigo? Tem jogadores melhor e a gente tem que entrar em campo quem está melhor. Futebol é dinâmico, tem que aproveitar as oportunidades. O cara não aproveitou, meu amigo. Vida que segue. É só isso aí, Wagner. Eu vou bola para você. Você falou bem com relação ao Riquelme. Nós tínhamos grandes expectativas com ele no Campeonato Carioca do ano passado. Ok, tivemos o Renato, que não aproveitou, depois o Zubeldia também não aproveitou. Então, nós ficamos sem saber. Quando o garoto não joga, a torcida fica na bronca porque fica sem saber, entende? Fica sem saber. Mas quando o garoto entra e mascara e tem várias oportunidades, já não é bacana. Agora, é aquela coisa, também sou contra essa coisa, a gente queimar o garoto, né? Ele precisa de um tempo também de maturação. Está evidente que ele não está maduro ainda. Ok, saindo do Riquelme, só terminando o que eu estava dizendo com relação ao Canóbio. Talvez o Canóbio, você me deu um estalo aqui com relação ao Canóbio. O Canóbio ele é útil, sim. Ele é muito importante. Também não defendo a saída dele do time, tá? Do clube. Eu acho que ele é muito útil, até porque nós estamos pensando num campeonato de 38 rodadas e pensando em Libertadores, pensando em competições longas, né? Agora, você tem o Canóbio, você vai ter o Savarino e o Acosta. Se o Canóbio consegue jogar bem na defesa, colocar ele de volante na cabeça de área sem ficar correndo muito, sem ficar subindo muito, esse o Canóbio fica subindo muito. A gente vai ficar com um cabeça de área só, percebe? Então a defesa fica desguarnecida. Então, acho que o Canóbio é sacrificado por isso, a menos que ele se torne um Diguinho da Silva, um Diguinho melhorado, ou sei lá, igual, né? Alguém ali na cabeça de área, na marcação, se ele melhorar a marcação e não ficar correndo muito igual um doido, de repente pode ser até útil em algum momento junto com o Hércules, né? Ele e o Hércules, quem sabe, né? Não sei. Estou dando uma ideia para o caso do Zubeldia não querer abrir mão do Canóbio. Mas com a Costa e Savarino ali, no meio de campo, na armação, não faz, o time vai ficar sem marcação, vai ficar com a defesa desguarnecida. Tem que ter mais alguém ali. Tá? E por isso que eu estou pensando na volta do Hércules. Tá? Então, é isso. Nós estamos ali pensando, vencendo essa parte aí em pensar no Botafogo. Vamos comentar um pouco sobre as notícias da semana e as especulações da semana, porque tem um pouco de diferença. Mas vamos primeiro para as especulações aí. Meu amigo Giliardi, o que você acha da possibilidade, né, mesmo que remota, de termos Talisca ou Icardi, né? O Talisca está no Fenerbahçe, né? A Icardi que está na Turquia também. O que você acha aí, né? A Icardi é o argentino, né? E tem raçudo. Mas o que você acha aí? O que você acha dessas especulações? Conta para nós aí. Bem, Wagner, eu penso assim, cara, não adianta a gente ficar se iludindo. Pensar em Firmino, pensar em Icardi, pensar no Pombo, porque são jogadores caros, cara. São jogadores assim já tarimbados já no cenário do futebol, por isso não teria condições de bancar, de arcar com seus salários, né? Agora, se tivesse condições, claro que eu gostaria de ver o Icardi. Eu acho que agregaria muito, né? Um cara que ia chegar para ser titular da posição, e é um cara que ia elevar o nível técnico do Fluminense, mas não vejo o Fluminense com condições de pagar 5 pilas para ele por mês, não vejo condições. O Talisca, não sei como é que está a situação dele, com o valor de mercado, não sei se a gente, no caso, pode sonhar com ele, porque o Talisca também já é um jogador que já está naquela espiral de estar voltando para o futebol brasileiro, então, de repente, daria. Claro, eu ficaria muito mais contente de ver o Talisca do que ver o Pedro Raul, a brincadeira que fizeram durante a semana, aquele autor que jogou no Botafogo. E esse jogador, eu tenho uma má vontade assim, gratuita contra ele, porque no Fluminense e Botafogo,
esse camarada fez o gol e ele foi lá e chutou a bandeira do Fluminense, comemorando, a bandeirinha que fica no córner. Então, se eu fosse dirigente do Fluminense, nunca que um cara que chutou a bandeira do Fluminense, que ia vestir a camisa do Fluminense. Nunca. Nunca. Então, eu já tenho muita má vontade com ele, e sem contar o fato que ele é um jogador muito mediano, nota 5. Né? Então, resumo da obra, meu amigo. Se é para trazer bagre, se é para trazer jogador, entendeu? Que não vai agregar para a gente e ainda vai sair do clube e vai botar o Fluminense na justiça depois, vai ganhar um dinheiro, não traz ninguém. Não traz ninguém. Entendeu? Porque a solução para a gente é a seguinte: vai no mercado argentino. Não é possível que tenha um 9 lá bom para a gente trazer. O mercado argentino é diferente. Se a gente for no mercado uruguaio, é diferente. Porque aqui o Brasil tem soberania econômica no cenário esportivo. Qualquer clube brasileiro tem condições de ir na Argentina e trazer um cara bom. Né? Então, por que não ir na Argentina e ver um 9 lá? Por que não ir na Liga Uruguai e ver até na chilena, que é bem fraquinha, mas, cara, a gente tem que ter um 9. Tem que ter um 9 que venha com condições. Claro, qualquer jogador dentro dessa realidade que eu estou falando vai ser uma aposta. É diferente trazer um Hulk. Vir no Hulk e a gente saber que dificilmente o Hulk não vai entregar um bom resultado. Por exemplo, o Icardi, né, que embora já esteja em declínio, ainda é um jogador de prateleira alta, né? Então daria um Firmino, né, daria resultado, né? Mas se a gente não tem condições de trazer esses caras, não adianta também a gente ficar se iludindo com eles e vamos olhar o que a gente pode trazer. O que eu posso trazer? Esse aqui? Então eu vou buscar trazer isso aqui. Né? Então a gente está aí, vários nomes sendo ventilados, nada acontece, Lelê foi embora, né? Não vê condições técnicas de Lelê permanecer no Fluminense, desejo toda a sorte do mundo para ele, que bom que ele foi. Temos aí Everaldo, né? A gente está conversando hoje de tarde, ele falou que o Everaldo aí está até uma negociação avançada com o Atlético Paranaense, depois você me confirma, né? Se é isso mesmo. Vai ser ótimo, eu pago o frete dele, irmão. Eu levo ele no aeroporto. Se o Fluminense quiser, eu vou lá, busco ele, levo ele no aeroporto, porque o Everaldo eu não quero ver nem pintado mais com a camisa do Fluminense. E seria muito bom se livrar desse peso morto, que tem um salário alto, ia dar um alívio financeiro para a gente e dar até condições de estar pagando um salário até melhor para quem está vindo. Né? Então, vamos lá. Vamos ver se essa negociação vai evoluir. Mas fala aí, Wagner, concorda comigo? Então, só para finalizar essa parte aqui, que essa é a parte das especulações. O Everaldo está na parte da notícia mesmo. Né? Talisca e Icardi, eles não são notícia. Eles não são informação. Eles não têm nada concreto sobre isso. Só havia uma especulação em outubro sobre o Talisca, lá em outubro, e também alguns rumores agora, mas não notícias. Só estou jogando aqui como especulações, estou jogando aqui como possibilidades maiores, né, para o Fluminense, porque o Talisca é o seguinte: o Talisca e o Icardi têm uma semelhança. Os dois terminam o contrato em junho. O contrato deles acaba em junho, ou seja, se não houver uma negociação interessante, o Fluminense vai ter que desembolsar uma boa grana, porque os caras ainda têm 6 meses de contrato, os dois. Então, se tiver que contratar um dos dois, vai ter que entrar com um bom dinheiro ou fazer uma boa contratação onde o clube abra mão. O Icardi quer vir e o Talisca também. Eles não querem ficar. O Talisca já confirmou que não quer renovar o contrato dele. E parece que o Bahia teve interesse também, né? Não só o Fluminense, mas o Bahia andou interessado, isso no final do ano passado. E seriam apostas muito caras. O Icardi, para mim, seria uma aposta ainda mais arriscada, porque, pelo que eu soube, ele anda gordo e desinteressado da carreira. Né? Pelo que eu soube. Parece que ele não está muito afim de entregar. Ok, no futebol brasileiro ele faria alguns gols em matéria da discrepância técnica, né? Mas não pela vontade, não pela dedicação dele.
E os dois estão na casa dos 32 anos. O Icardi tem 32, o Talisca está com 31. Então, assim, o problema não é só a idade, não. O problema é o declínio em vista, e resta saber em que condições iam. Não tem como dar um contrato de 4 anos para nenhum dos dois, sacou? De repente, o empresário dos caras vai pedir isso. É 4 anos, é isso, a gente exige aquilo, mas não sei o quê, por uma grana que, de repente... Né, agora vamos a isso, né? Vamos pensar, vejo muita gente aí entusiasmada com o Icardi. Eu penso mais no Talisca, acho que seria um pouco mais profissional, né, na minha concepção. Mas nenhum dos dois é notícia, então não há muito porquê o que a gente falar nesse sentido. Então vamos falar da notícia mesmo, que é a primeira notícia que você já comentou, então já vou tocar o barco. A jornalista Monique Vilela, que ela é setorista, tá, do Atlético Paranaense, em Curitiba, ela que deu a notícia. Então, quem passou foi eu peguei essa informação do Quintela, ele deu a fonte da menina, né, o José Ilan também, eles deram a fonte com a menina como confiável, uma fonte confiável. Eu vi a notícia também pelo Vitor Lessa, mas eu não lembro do Vitor Lessa ter citado, o André do Sentimento Tricolor também deu a informação. Agora, o que acontece? Ainda é uma negociação inicial, tá, Giliardi? Não está fechado, não. O fato é que eles querem o Everaldo. E, lógico, o Fluminense não vai dificultar a situação, né? Pelo amor, né? Era só o que faltava, o Fluminense dificultar os caras levarem o Everaldo embora. Agora, qual foi o problema para o Fluminense não liberar para a Chapecoense? A Chapecoense não quis pagar o salário do cara. Se eu não tiver enganado, a Chapecoense recusou a pagar metade para o Fluminense pagar outra metade, que é 300 pila. Então, o erro já está lá atrás do Fluminense ter aceitado pagar 600 mil de salário nesse sujeito. Então, assim, o erro já está lá atrás, não começou agora. Né? O Chapecoense não é otário, né? Às vezes, otário parece que é só o Fluminense que aceita pagar esses rios de dinheiro em quem não rende. Mas beleza. Então, eu não sei onde vai parar essa negociação, se eles vão propor um pagamento meio a meio também, 50-50 aí, e eu acho que o Fluminense deveria aceitar mesmo que pague um pouquinho para se ver livre, porque senão vai ficar até o fim do ano pagando pelo salário dele de novo, e o jogador tomando vaia aqui, cara. Ele entra, toma vaia, aparece o sujeito viver assim? Não tem. Então, eu acho que é melhor para ele, para a carreira, para a vida pessoal dele, para a família do cara e para o Fluminense também. Ninguém quer viver assim, ninguém quer trabalhar assim, e o time também não, deve querer ele, né? Então, é isso. O que você acha aí dessa possibilidade da renegociação, da liberação? Eu já dei minha opinião, né? Se precisar do Uber Black para ir para o aeroporto Galeão, vai por minha conta. Eu pago, ele põe a família dentro do Uber Black, bota Uber Black Peg, aquele que tem um bagageiro grande, né? Leva a família toda para o Galeão e vai embora. O que você acha aí, Giliardi? O Everaldo eu levo, de grátis, eu levo. Poxa, Wagner, é isso mesmo, cara. Assim, focando no Everaldo, brincadeiras à parte, o próprio jogador tem hora que ele tem que olhar, né, e falar, pô, não tá legal as coisas aqui, não deu liga, não deu match, não fluiu, né? Pô, então, numa condição dessa, se eu estivesse no lugar do Everaldo, eu abriria a mão do que for necessário para abrir, para respirar novos ares, cara, né? Eu facilitaria o máximo para eu sair, né? E de repente, pô, quem sabe na Chapecoense lá, ele é identificado com o clube lá, ele deu certo, ele fez bastante gols lá. E se de fato essa negociação evoluir com o Atlético Paranaense, eu no lugar dele facilitaria o máximo a minha saída, porque ele está precisando respirar novos ares. É bizarro, cara. No último jogo, quando ele entrou, ele estava entrando, a galera vaiou. A galera torcendo do Fluminense não suporta mais o Everaldo, cara. E, pô, aí você também se coloca no lugar do cara. Como o cara vai entrar em campo sabendo que a torcida e pô, o cara já tá vaiando ele? Então, segue em frente, cara. Eu penso dessa maneira.
O Icardi, né, voltando, né, a falar, realmente não teve nada oficial, né, eu estava até vindo para casa, eu estava ouvindo uma hora do Flu, né, segundo o pessoal estava lá comentando, houve, assim, não uma investida, mas, assim, aquele, tipo assim, a sondagem, assim, pô, se a gente for lá, quanto é que fica, quanto que é, então, aí o Fluminense já tirou o time de campo porque os valores estavam altos, nada oficial, é claro, né. E mesmo ele estando gordinho, realmente ele não está numa fase boa, de repente, quem sabe aí estagnaram na carreira dele, de vir para o Fluminense, disputar o Campeonato Carioca, o Campeonato Brasileiro aqui, o futebol brasileiro não está no nível do futebol europeu, né? Então, sei lá, dá um gás pro cara, quem sabe na cabeça dele, pô, será que se eu fizer um performar legal lá, eu volto para a seleção? Não sei, né? Aí tudo na base da especulação, porque isso quem poderia responder é o próprio jogador. Mas, enfim, meu querido Wagner, eu espero que a negociação com o Everaldo possa evoluir sim, que ele possa mudar de áreas, até para ele, até a gente fique bem claro, né? A gente brinca aqui, fala nada contra o ser humano do Everaldo, né? A gente está falando, né, da performance dele com a camisa do Fluminense. Desde que ele chegou, ele não performou legal, como você mesmo disse, né, o mal culpado foi quem aceitou pagar 600 mil para o Everaldo, sendo que ele sempre foi um jogador nota 5, né? Então, o culpado foi quem amarrou essa negociação de pagar 600 pila, que agora fica até difícil para se ficar negociar o cara no mercado, porque você falou, Chapecoense vai querer pagar 600 mil por mês para o Everaldo. Quem é o time que vai aceitar pagar 600 pila para um cara que está mal, né? Desde que chegou no Fluminense ele está mal. Então, aí uma negociação errada amarra tudo e agora a gente tem que ficar aí aturando o Everaldo, se dependendo, correndo um sério risco de ter ele até o final do contrato dele a gente pagando aí. É complicado, meu amigo. Aí seguimos em frente, né? Isso. Ainda falando de notícias confirmadas, né? Tivemos no GE, o GE confirmou que no dia de ontem o Lelê se despediu do pessoal, se despediu dos colegas do CT, e ele já é atleta do Paphos, do Chipre. Então ele não joga... E do Chipre, isso mesmo. Não joga mais no Fluminense, já está confirmado que ele já está negociado, porém, ele está emprestado. Ele não está vendido, ele está emprestado. E o time que está recebendo lá no Chipre tem opção de compra no contrato, né? Resta saber se eles vão querer comprar o cara ao final de uma temporada. Tá? Então ele não vai ficar lá até o final do contrato dele com o Fluminense, que é em 2027. O contrato dele termina em 2027. Ele pode ter que voltar ao Fluminense ainda se os caras não quiserem comprar ele. Tá? Então, não é um adeus, não é um tchau definitivo para o Lelê. Né? Já é a terceira negociação dele, terceira empréstimo dele. O Fluminense está deixando muito claro que não quer ele mesmo. Eu não sei se esse é o sentimento da torcida, mas o clube está descartando, né? Está mandando pastar. Então é isso, meu amigo. É isso. Essa é informação, já não é especulação. O Lelê está fora, está emprestado. E o que você acha disso? Você acha que não seria útil nesse finalzinho de Cariocão, não? Enquanto a gente não tem um 9? Fala para nós aí. Bem, entre ele e Everaldo, eu prefiro o Lelê, né? Então, se no caso as opções fossem essas, claro que eu prefiro o Lelê. Mas já que apareceu essa oportunidade, né, eu achei que foi bom ele ter ido, porque é bom para o jogador, né? Torço muito por ele, mas ele para jogar no Fluminense ele não dava, então já que apareceu essa oportunidade, que ele vá e que ele seja bem sucedido lá e esse time faça a compra dele, né? Que aí já ia render uma grana para os nossos cofres e o cara ia seguir feliz, né? Torço muito por ele, é um jogador de origem humilde, sempre foi muito esforçado, todas as vezes que vestiu a camisa do Fluminense sempre correu, sempre se doou. O problema dele é a técnica. Eu, por exemplo,
Eu adoraria ser jogador de futebol, né? Eu nunca sairia do Fluminense, eu ia jogar toda a minha carreira no Fluminense, mas eu não tenho bola para isso, sou um perna de pau. Então, eu penso assim, então, por mais que ele ele queria ficar no Fluminense, né? Não era a vontade dele sair, mas ele não tem bola para jogar no Fluminense. Então, eu espero que dê certo lá, no Chipre, que ele faça bastante gol lá, porque o nível de futebol lá bem abaixo do nosso, que ele consiga se destacar lá e o time dele, esse time que faça compra e a gente seja bem sucedido na contratação de um camisa 9 e que venha e faça muito gols. É o que eu espero. É isso aí, pessoal. Estamos nos aproximando no final do programa de hoje. Para você, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando a gravação desse vídeo. Então vamos torcer amanhã para o Fluminense por mais uma vitória, apesar do time limitado, do time misturado ali. Esperamos que o treino hoje tenha sido. O time teve treino hoje pela manhã. Espero que o treino tenha sido produtivo, né? Então vamos torcer amanhã. Fluminense, Botafogo, 20-30, né, Giliardi? Confirma aí pra gente. 20-30, Fluminense, Botafogo, Campeonato Carioca. Um abraço aí, galera. Dá um tchau, pessoal aí, Giliardi. Até a próxima. Meu amigo Wagner, um forte abraço. Amanhã, Fluminense 2-0 no Botafogo, para fechar a conta, entendeu? Campeão da Taça GB. E um forte abraço para todos os tricolores que nos acompanham, que nos acompanharam até aqui. Vale sempre lembrar, deixa o like, compartilha. Nos ajuda aí na saga de chegar a 100 inscritos, para que a gente possa fazer nossas lives aí ao vivo, entendeu? Vem com a gente, compra esse sonho, aceita essa missão e vamos lá. Saudações tricolores a todos, um forte abraço. Amanhã é 2-0 Fluminense. Como gostava de falar o Diniz, vitória Fluminense, né? Diniz, um abraço. Todo mundo, fiquem todos com Deus. Até a próxima. Siga o canal aí. Precisamos de pelo menos 27 seguidores. Grande abraço.